Matemática é legal. Matemática é legal. Olá, boa tarde. Vamos fazer a correção dos exercícios do tema 2, da situação 2, exercício 1, sobre cada número no seu lugar. Vamos aqui aprender a localizar cada número natural, inteiro, racional na reta numérica. Bom, a atividade é para ser feita em duplo, mas devido à situação nossa de isolamento, né, cada um deveria fazer aí na sua casa essa atividade. O primeiro passo é colocar, né, completar a sequência considerando cada intervalo de 0,1. Né? Então aqui eu vou partir do zero, que é mais fácil, para a direita. Os números vão aumentando, fica 0,1, depois 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, depois em 1, seria 1,0, né? Antes do zero, os valores ficam negativos, então é menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Ok? Já no item 1.2, ele pede para representar esses números da forma fracionária. Na forma fracionária, veja, o intervalo de 0 a 1 foi dividido em 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada parte aqui é 1/10. Então, depois do zero aqui seria 1/10. Aqui seria 2/10. Aqui 3/10. 4/10. 5/10. 6/10. 7/10. 8/10 e 9/10. E para cá, a mesma coisa, porém negativo. Menos 1/10, menos 2/10, menos 3/10, menos 4/10, menos 5/10, menos 6/10, menos 7/10, menos 8/10, menos 9/10. E assim temos a sequência, né, de frações que fazem parte dessa reta numérica, desse segmento. Considere as frações escritas no item 1.2. Se possível, escreva-as com o denominador 5 e represente-as na reta numérica. Então vamos representar aqui, né, simplificar no denominador 5. Aqui, para transformar o 10 em 5, eu tenho que dividir o 10 por 2. Só que o 9 não dá para dividir por 2, então vai ficar menos 9/10 mesmo. Já o 8 e o 10, ambos dá para dividir por 2. 8 menos 8 dividido por 2 dá menos 4. 10 dividido por 2, 5. Aqui o 7 é ímpar, não dá para dividir por 2, então mantém menos 7/10. Já o 6 dá para dividir por 2. Menos 6 por 2 dá menos 3. E 10 por 2 é 5. Aqui o 5 e o 10 não dá para dividir por 2. Tá? Então vou manter assim por enquanto. Mas eu poderia simplificar, né, por 5. Tá? Mas aqui o 4 dá por 2. Menos 4 por 2 é menos 2. 10 por 2, 5. Aqui é ímpar, não dá para dividir por 2. Aqui dá por 2. Menos 1. E 10 por 2 dá 5. Menos 1 quinto. E aqui mantém menos 1/10. Que é ímpar. Mesma coisa aqui. 1/10. 2/10 dá por 2, né? Fica 1 sobre 5. Aqui por 2 não dá, mantém. 4/10 por 2 dá 2 sobre 5. Aqui não dá por 2, mantém. O 6 e o 10 dá por 2, então fica 3 quintos. 7 é ímpar, não dá. 8 por 2 dá 4, 10 por 2, 5 e 9 também não dá, fica 9/10. 1.4. Das frações escritas no item 1.3, quais são irredutíveis? Justifique. Quais dessas daqui são irredutíveis?
Quer dizer que não dá para diminuir. Bom, o que é irredutível? O 9 décimos, o 7 décimos, o 4 décimos, agora já é irredutível, né? É escrito no ponto 3. O menos 3 quintos também já está irredutível. Aqui não está irredutível, porque dá para reduzir por 5. 2 terços, menos 3 décimos, menos 1 quinto, menos 1 décimo, 1 décimo, 1 quinto, 3 décimos, 2 quintos, 5 décimos não está irredutível, e aqui todos os outros estão irredutíveis. Não dá mais para reduzir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui, ó, por 5, e vamos mudar, para deixar irredutível também. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Aqui também vai dar 1 sobre 2. Daí agora todos estão irredutíveis. Então a gente pode colocar a resposta assim. Todos estão irredutíveis, pois não é mais possível simplificá-las. Ok? Se não dá para simplificar, ela é irredutível. Daí vem a questão 1.5. O quadro a seguir apresenta algumas frações, complete-as com os equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis das que forem apresentadas. Ok. Então, eu preciso apagar para fazer a tabela. Essa tabela tem 5 linhas, 5 colunas. Uma, 2, 3, 4, 5. Olha, 1.5. Temos aqui 3 dividido por 1, 3 sobre 9, 5 sobre 30, 6 sobre 42, 21 sobre 168. A versão irredutível de 3 sobre 9, simplificando por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 5 e 30 dá para simplificar por 5. 5 por 5 é 1. 30 dividido por 5 dá 6. Aqui dá para simplificar em cima e embaixo por 6. Em cima 6 por 6 é 1. 42 dividido por 6 dá 7. E aqui dá para dividir por 3, por 7 também, então dá por 21. 21 por 21 é 21, é 1. 168 dividido por 21 dá 8. Essas são as frações irredutíveis, né? Reduzíveis. Agora vamos completar em proporcionais. Então aqui eu posso multiplicar um fator. Tipo, multiplicar o 3 por 2. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 1, 2. Posso fazer agora por 3. 3 vezes 3 é 9. Embaixo, 3 vezes 1, 3. Próximo, vou fazer por 4. 4 vezes 3, 12. Embaixo, 4 vezes 1, 4. E agora por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1 embaixo fica 5. Aqui eu já tenho o 3 sobre 9, que é 3 vezes 1, né? Então posso fazer 2 vezes aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Embaixo, 2 vezes 3, 6. Já tenho 2 vezes, aqui 3 vezes, vou fazer 4 vezes. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12.
Agora por 5. 5 vezes 1, 5. Embaixo, 5 vezes 3, 15. Aqui, o 5 sobre 30 é 5 vezes aqui, né? Porque 5 vezes 1, 5. Então, vou fazer 2 vezes. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Já fiz 2, já fiz 5. Agora 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Agora 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. São frações correspondentes. Aqui, como é 6, né? E 1, 6 vezes. Posso fazer 1, 2 e 3 aqui, ó. É 2, 3 e 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Posso fazer 4, 5, qualquer um, né? Menos o que eu já fiz. Vou fazer 4 vezes 1, 4. Embaixo, 4 vezes 7, 28. Já temos aqui o 21, 168, é 21 vezes essa fração. Então, eu posso fazer aqui 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. Embaixo, 4 vezes 8, 32. É claro que eu usei sempre fatores mais baixos, mas eu poderia ter usado um fator maior para fazer uma fração correspondente também com valores maiores, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Matemática é legal. Matemática é legal.